Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado? Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na segunda parte, no primeiro capítulo, no subitem Progressão dos Espíritos. Nós vamos iniciar agora pela questão 114. E Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Respondem os espíritos: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Lembra que nós aprendemos ontem que há uma escala espírita, né? Que dentro de cada grande classe tem subdivisões? Então ele está dizendo o seguinte: cabe a você se melhorar e ir fazendo essa progressão. Muito bem, 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Respondem os espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da própria felicidade. Então aqui ele está repetindo a mesma coisa, né? A primeira informação aqui legal é saber o seguinte: todos nós fomos criados no mesmo ponto, ou seja, simples e ignorante. Ignorante no sentido de ignorante, não de, você é ignorante. Não é isso, não. É ignorante no sentido de não saber, né? Então, como uma folha de papel em branco. Ignora, não conhece, não sabe. E simples na composição. E a gente vai evoluindo, porque nós vamos aprender mais pra frente, né? Que há essa questão dos estágios, né? Os estágios. A gente estagia em todas as formas da criação, mas quando nós já estamos na nossa fase hominal individual, como nós nos conhecemos nesse momento, nós já somos mais complexos. Então, simples e ignorantes, a ideia é que fiquemos super complexos e sábios, né? Ou seja, não é complexo de difícil, é complexo de evoluído, de mais, assim, uma coisa... É complexa mesmo, eu não sei outra forma para dizer isso. Uma coisa simples, uma coisa complexa, mas não no sentido ruim, né? Vamos dizer assim. E é interessante que nós seremos mais felizes ou menos felizes conforme nós aceitemos os desígnios de Deus. Né? Olha que interessante, Deus dá provas, veja bem, Deus não dá expiações, dá provas, ou seja, dá oportunidades para a gente evoluir, né? E aí aquele que vai de bom grado vai mais rápido, né? Mas aquele que, não quero, não vou passar por isso, ele se dificulta as provas, vai chegar, mas vai demorar mais um pouquinho, né? Não vai fazer aquele desenho geográfico que a gente tem, né? Que entre dois pontos, né? O menor espaço é uma reta. Não, ele vai dar a volta para lá, para lá, mas no final vai chegar no mesmo lugar, porque nós sabemos que o nosso destino é sermos felizes, sermos seres puros. Mas podemos ser mais rápido ou mais devagar. Muito bem. Aí, segue aqui. 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E aí dizem os espíritos: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderia que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Nós já aprendemos, né, os atributos da divindade lá atrás. Deus, né, é todo poderoso, é único, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo, né? Ou seja, todos chegaremos lá. Agora, qual a rapidez, qual o timing que cada um vai levar, cada um vai escolher o seu, porque é um trabalho individual. Muito bem. 117, fala assim Kardec:
Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? A gente já falou isso, né? Mas eles respondem, certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Né? Então, assim, tem que se conectar com o flow divino, né? Ou seja, seguindo a vontade de Deus, nós chegaremos mais rápido à felicidade. E a felicidade é nossa. Então, assim, na realidade, seguindo aquilo que o nosso Pai amoroso nos colocou, nós seremos felizes mais rápido. Então, não há razão para rebeldia. Porque a rebeldia só vai trazer infelicidade e tristeza para nós mesmos. Então, a inteligência está em fazer o melhor desde sempre, aceitando as provas de Deus, agradecendo a oportunidade e fazendo o nosso melhor. Muito bem. E aqui eles perguntam, né? 118. Podem os espíritos degenerar? Ou seja, pode... A frase está errada, né? Mas a ideia é voltar para trás? Dá para voltar para trás? Assim, ele está num nível de evolução e de repente baixar esse nível? Aquilo que ele já conquistou, ele perde? É mais ou menos isso a pergunta. E aí respondem os espíritos. Não, à medida que avançam, compreendem o que o distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, que daí lhe veio e não esquece. Pode permanecer estacionado, mas não retrograda. Esse termo é esquisito, né? Mas é mais ou menos isso. Você tá lá, impuro, né? Vai evoluindo. Leviano, vai evoluindo. Neutro, vai evoluindo. Né? Bom, vai evoluindo. Você vai evoluindo. Aquilo que você já consegue galgar na sua encarnação, que você já consegue melhorar, aquilo fica com você para sempre. Para sempre. E ele está dizendo o seguinte, você não perde isso nunca. Você perde isso nunca. Só que você pode estacionar na encarnação, né? Que a gente brinca, deu uma sentada na encarnação. Então, na encarnação, em vez de evoluir, ficou parado, estacionado, né? Mas nunca você perde aquilo que você já conquistou, porque se você conquistou, conquistou por mérito. E Deus é justo, soberanamente justo. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Podia já Deus fazer a gente perfeito? Né? Vamos já, Deus vai e cria a gente perfeito. Poderia. Se Deus os houvesse criado perfeito, nenhum mérito teriam para gozar os benefícios da perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, as desigualdades entre eles existentes é necessária para a sua personalidade. Acrescenta ainda que as missões que desempenham os diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Ó que lindo. Deus não é inteligência suprema? Então ele sabe o que está fazendo. Ele sabe quando ele cria, para que ele cria, qual é a função nossa na criação dele. Inteligência suprema, gente. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu nem sei bem ao certo por que eu estou fazendo isso. Deus não. Deus não. 120. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Olha que interessante. E ele fala, pela fileira do mal, não. Pela fileira da ignorância. Ou seja, você pode... você é ignorante. Aí você tem o seu livre-arbítrio. Você usa. E pela ignorância você vai, através do conhecimento, você vai elidindo a ignorância. Mas a maldade é uma escolha. Né? A maldade, porque a maldade tem dolo, né? Você fazer o mal exige dolo. Então você tem que escolher fazer o mal. Você pode até fazer o mal querendo fazer o bem. E aí o peso é diferente. Você achava sinceramente que estava fazendo o bem. No seu coração, a sua escolha era pelo bem. Então isso é ignorância. Fez o mal, mas porque ignorava que aquilo ali poderia ser o mal. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer o mal. O mal, como conhecido, ele exige dolo, ou seja, ele exige a intenção de praticar o mal. Muito bem.
Aí, 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Respondem os espíritos. Eles não têm livre-arbítrio? Deus não os criou mal. Criou o simples e ignorante. Ou seja, tendo tanta aptidão para o bem e para o mal. Os que são mal, assim se tornam por vontade própria. Olha. Importante a gente observar isso, né? Gente, por hoje é só. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!